Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa partilha de hoje. Hoje eu vou falar de um assunto bem importante. É como se a gente estivesse falando de um produto que você precisa comprar, que você deseja comprar e que esse produto vai fazer muito bem para a saúde da gente. Vamos dizer assim, indispensável para a saúde da gente. Hoje eu queria falar do seguinte tema. Esta semana a igreja está comemorando já está comemorando, porque no próximo domingo é a festa de Pentecostes. Então, esse é um assunto muito importante para todos nós. A descida do Espírito Santo se deu no dia de Pentecostes sobre os apóstolos junto com Maria. Se lembra quando os discípulos estavam com Jesus, eles perceberam que Jesus estava chegando, se aproximando dos dias dele voltar para o céu, e eles ficaram muito tristes, desanimados, desesperados, e Jesus falava com eles assim: se eu não for, não virá sobre vocês o Espírito Santo, porque a minha passagem aqui é por algum tempo, eu volto para o Pai, e eu enviarei a vocês o Espírito Santo. O Divino Espírito Santo Consolador, ele desceu sobre Maria com os apóstolos lá no cenáculo. Eles estavam em oração, pedindo que o Senhor apressasse o envio do Espírito Santo, prometido pelo Pai e pelo Filho. Então veio o Espírito Santo, esse que permanece conosco, esse que veio para nos iluminar, não é? E essa descida do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes, ele causou um grande impacto naquele povo, um grande impacto, porque ele entrou numa casa, num salão, que era o cenáculo, as portas fechadas, ele entrou, né? Porque é espírito, né? Ele entrou e começou a provocar ali uma situação de verdadeira alegria, que ninguém sabia de fato ainda o que estava acontecendo. E aquele povo que estava lá, muitos daqueles não acreditaram. Muitos daquele povo que estavam ali, daquela região, naquele lugar, não acreditaram que fosse o Espírito Santo. Por isso, nada mudou. Eles não creram, e aqueles que não creem, nada muda nas suas vidas com a vinda do Espírito Santo. É como alguém dizia: não sei e não quero saber. Então, para eles não mudou nada. Porque Deus só age, o Espírito Santo só age naqueles que creem, que acreditam, que aceitam. É muito simples. Por isso que Deus nos deixa bem livre para acreditar ou não. Agora, só que a diferença é essa: os que acreditam experimentam dessa graça. O que é? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Esse Espírito Santo que é bom que a gente fale também, que ele é muito pouco conhecido. Depois de 2000 anos, não se sabe, muitos não sabem
quem é o Espírito Santo? O que faz o Espírito Santo? Por que é que ele veio? Para ficar eternamente conosco? Ora, se Jesus estava e ali todos estavam contentes com a vinda de Jesus, que eles estavam convivendo com ele, queriam ele perto e próximo, como mestre. No momento Jesus foi embora, mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, sós. Eu enviarei o Espírito Santo. Então, e esse Espírito Santo foi enviado. Por isso, essa semana é a semana de alegria da igreja, que celebra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, junto com Maria no cenáculo, que nós chamamos a festa de Pentecostes. Então é isso, os que acreditaram receberam essa graça. E o Espírito Santo, ele veio para ficar. Ele veio para ficar eternamente conosco. Eu vos enviarei, disse Jesus, enviarei o Espírito Santo, que ficará eternamente convosco. E a gente não sabe, muitas vezes, muita gente, eu digo, muitas pessoas a gente vê por aí, que não sabe a quem recorrer na hora do perigo. Deus é o Deus Criador. Jesus é o Deus Salvador, o Libertador. O Espírito Santo é o Consolador, aquele que veio para ficar eternamente conosco. Você vê como a Trindade Santíssima é organizada, né? Apesar de ser uma pessoa em três, um só Deus em três pessoas, existe essa organização. Um é o Criador, o outro é o Filho que veio resgatar a humanidade. E o Espírito Santo é o Espírito Santo Consolador, o Libertador, aquele que está no meio de nós, olhando a cada passo que a gente dá para nos socorrer na hora do perigo, da necessidade. Então ele está no meio de nós. E está assim, ele fica esperando, ele não invade, porque ele não sabe se eu aceito, se você aceita. Ele fica esperando o momento de ser convidado para entrar em cena. Ele espera ser convidado para entrar na minha casa, em cada um da minha casa, para entrar na minha vida, na vida da minha família. O Espírito Santo, ele quer entrar na vida da minha família e da sua família também. Porque ele é um Espírito de poder, todo-poderoso, é o Deus Espírito Santo. Não é isso? Então ele quer entrar. Então todos nós que fomos batizados, todos nós, recebemos um dia o Espírito Santo. Quando o celebrante colocou a mão sobre nós, colocou aquela peça de linho sobre nós e falou: recebe o Espírito Santo. Ali a gente recebeu o Espírito Santo. Porque nós somos levados por quem crê, pelos nossos pais, pelos nossos padrinhos. Nós recebemos o Espírito Santo. Todos nós recebemos. Agora, existe uma coisa que a gente precisa conversar com vocês, para que vocês vão repassando essas coisas. Muitos não sabem que recebeu o Espírito Santo. Porque, me desculpem muitos, mas aquela cerimônia do nosso batismo, às vezes ficou só naquela pequena festa do dia, ficou nas fotos, mas o que mais importa, o que mais interessa,
passou meio que deixado de lado, como que diz, não, o mais importante foi a gente se reunir, almoçar junto e ter a sessão de fotos, que está guardado como uma lembrança. E às vezes ficou essa lembrança. A lembrança do dia que foi batizado, ai que legal, muito bom. Mas a gente não sabe a essência. Muita gente ainda não sabe a essência, o porquê. Aquilo lá não foi assim um ritual, porque faz parte do ritual da igreja, da pessoa que é cristã, da pessoa que é católico, ou em outra igreja que tem a sua religião. Então, às vezes ficou assim, como se fosse um ritual, onde todo mundo participou e, vamos dizer, foi bonito. E não passa disso. Muitas vezes não passa disso. A gente não se deu conta de que ali foi um grande dia, que a gente estava recebendo o Espírito Santo, aquele que move a nossa vida, aquele que fica conosco para nos dar força, nos dar coragem, nos dar sabedoria para viver, que ninguém pode viver sem sabedoria. E quem nos traz essa sabedoria é o Espírito Santo. Os dons de sabedoria, o dom de sabedoria e muitos outros. Então é Ele quem traz. Muitos não sabem disso, outros não aceitam. Muitos não sabem porque também, às vezes a gente não foi conscientizado para isso, né, do valor. Isso é depois. A gente foi levado, não sabia, mas depois alguém tem que chegar na gente e falar essa linguagem bem clara. Você sabe o que você recebeu no dia do seu batismo? Será que você já recebeu alguma resposta, como chama, uma pergunta dessa? Você sabe o que recebeu no dia do seu batismo? Quem foi que você recebeu? Alguém nunca me perguntou isso. Nunca. A não ser há mais ou menos uns 20 anos atrás. Aí alguém abençoado me passou essa informação. Vocês receberam o Espírito Santo no dia do seu batismo. Só que precisa ser cultivada essa presença do Espírito Santo. Eu preciso aceitar, eu preciso desejar, eu preciso prestar esse culto ao Divino Espírito Santo. Essa a diferença. Muitos sabem, mas desprezam, porque se acham acima do Espírito Santo. Então não precisam do Espírito Santo. O que eu sei sobre Deus já é necessário para que eu não fique pedindo o Espírito Santo vir na minha vida todo dia. Sabe as teorias? Sabe as teorias? Então são essas coisas que acontecem. Muitos sabem, mas não querem, desprezam porque se acham maior do que o Espírito Santo. Outros não sabem mesmo. Outros não conhecem nem querem conhecer. E a verdade é que muitos permanecem com sede, mesmo estando sentado à beira da nascente, à beira das águas. Eu estou morrendo de sede de Deus, mas eu estou com sede, mas eu não sei, eu não tenho como tirar essa água. O Espírito Santo é água viva, tem tantos nomes. O Espírito Santo é água viva, que é derramada sobre nós, sobre a nossa cabeça. Então é isso que a gente precisa refletir
refletir sobre essa realidade. E ele não veio até nós de mãos vazias. O Espírito Santo, quando veio a nós, lá no nosso batismo, ele veio a nós com as mãos cheias de presente. Ele nos presenteou. Sabe com o quê? Com os dons, com os seus 7 dons. Dons de sabedoria. Eu vou até ler aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Então vem esse dom que é a capacidade de fazer bem alguma coisa. Todos nós temos um dom, ou alguns dons. Quando você às vezes tem uma facilidade de fazer bem alguma coisa, aí você não sabe, às vezes nem sabe, nem foi despertado para dizer, eu tenho o dom de fazer isso, com facilidade, sem dificuldade nenhuma. Aí você aperfeiçoa aquele dom, você se torna um profissional espetacular. Só que isso é um dom de Deus. E quando nós recebemos esse dom, nem sempre esse dom não é para nós, não é o domínio nosso, mas é o dom de Deus que Ele nos dá para uso, para proveito também do próximo. E não custa nada uma palavra, às vezes com uma palavra você enriquece uma pessoa, física, espiritualmente. Você pode enriquecer uma pessoa com uma palavra. Às vezes lá no livro que você leu, uma pessoa passou uma palavra para você que você diz, me descobri. Eu não sou mais aquele, eu sou outra pessoa. Não custou nada, não precisou ela te dar dinheiro, não precisou te dar comida, não dizendo que não seja bom. Tudo isso é bom, mas às vezes uma palavra vale muito mais do que todas essas coisas materiais que você possa dar. Uma palavra nos enriquece. Eu vou ler aqui o que diz São Paulo aos Coríntios, naquela cidade de Corinto. Diz assim, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando erais pagãos, vos deixavais levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja bendito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, para proveito comum. Para proveito comum. O dom é para proveito comum. A um é dado o Espírito, pelo Espírito, uma palavra de sabedoria. A outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar doenças. Ei, beleza! Quando alguém tem esse dom é uma maravilha. Faz uma oração por você, por mim, e nos sentimos às vezes curados do mal. Tudo isso no mesmo Espírito. Há outro dom de milagres. Nós podemos fazer milagre também, olha só, está escrito na palavra de Deus, então nós podemos, se a gente aceitar e trabalhar para isso. Há outro a profecia, há outro o discernimento dos espíritos,
Por fim, outros dons mais ainda, mas um mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo cada um como lhe apraz, como lhe agrada. Então, é isso que eu queria partilhar contigo hoje, porque esses dons que nós recebemos através do nosso batismo, que nós temos, é uma ferramenta de trabalho, para a gente trabalhar, fazer o bem, para ajudar o outro, que às vezes precisa de uma oração, que precisa de uma palavra de sabedoria. É para isso. Eu não posso me fechar e dizer, não, eu sei tudo, ou eu dizer assim, não quero saber disso. Aí o problema passa a ser nosso, porque nós nos fechamos e numa garrafa fechada não entra nada. Não entra nada. Nenhum material não entra numa vasilha fechada. Então é importante que a gente, de vez em quando, a gente saiba por que nós fomos batizados, para quê? Não foi para cumprir um ritual. E é preciso que esse Espírito que nós recebemos, ele seja valorizado dentro de nós, seja convidado, que ele possa nos instruir o que devemos fazer, o que devemos falar, quando devemos calar. É isso que o Espírito Santo vai nos ensinando. E sem ele, nada nós conseguimos. Então eu queria falar para você, passe para alguém ler Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Isso aí só vai nos ajudar a divulgar esse produto chamado Espírito Santo. Isso faz um bem tremendo para as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.